torcedor vascaíno, hoje é dia de Vasco e não. Calma aí, hoje não é dia de Vasco não, seria. Hoje é o início da 19ª rodada de Campeonato Brasileiro. Hoje teríamos sim Vasco da Gama e Cuiabá. Porém, por motivos de um jogo da Copa Comebol Sul-Americana, o Vasco não entra em campo nessa quarta-feira. Mas é uma data boa para você, torcedor vascaíno, secar aí os adversários hoje do Vasco da Gama dentro da tabela de classificação. E aqui, é claro, neste Acorda Vascão, a gente vai trazer tudo a vocês sobre essa 19ª rodada de Campeonato Brasileiro. Qual jogo você vai ter que ligar o secador e qual jogo você vai poder assistir tranquilo, caso queira, é claro, assistir. E vamos também trazer muitas outras novidades dessa reformulação que vem acontecendo dentro da SAF do Vasco da Gama. Saiu CEO, saiu diretor comercial, saiu diretor executivo, saiu diretor financeiro. E ontem foi confirmada a saída também do diretor jurídico. É saída atrás de saída. Além dessas, muitas outras novidades. Nesse Acorda Vascão, que já chega aí para você. Bastante ditado, bastante movimentado, com muitas informações e muitas novidades aqui no canal do Gigante Vasco. E como vocês estão pedindo, uma introdução mais curta. Então venho aqui, é claro, pedir também a vocês a sua inscrição. Nós estamos sempre atentos aí ao que você quer, aos pedidos das pessoas que curtem o nosso canal e fazendo de tudo para fazer um canal melhor para vocês. Então também se inscrevam aí no nosso canal para que a cada vez mais a gente consiga entregar um conteúdo de qualidade para você que está aí do outro lado. Estamos na meta, no objetivo, de chegar à marca dos 136 mil inscritos e faltam pouquíssimas pessoas para conseguirmos chegar a esse número tão grande, tão importante. Então se inscreva aí no nosso canal. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, pois é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Contamos muito mesmo com a sua ajuda. Não saia deste Acorda Vascão sem se inscrever e deixar o seu like aí do outro lado. Show de bola, Vascão? Vamos embora então, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui, é claro, né, com vocês este Acorda Vascão já falando sobre Campeonato Brasileiro, pois hoje teremos aí os últimos jogos desse primeiro turno, né? Teremos aí as partidas da 19ª rodada de Campeonato Brasileiro. Essa 19ª rodada, o Vasco da Gama enfrenta a equipe do Cuiabá, porém como o Cuiabá amanhã, quinta-feira, estará enfrentando a equipe do Palestino pela Copa Comebol Sul-Americana, o jogo entre Vasco da Gama e Cuiabá acabou tendo que ser adiado, assim como também o jogo entre Internacional e Fortaleza e Criciúma, Red Bull Bragantino e também Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Essas 4 partidas não irão acontecer pela 19ª rodada de Campeonato Brasileiro. Então, com isso, né, teremos apenas 6 dos 10 jogos aí válidos pela 19ª rodada de Brasileirão. Cruzeiro e Juventude entram em campo hoje às 7 horas da noite dentro do Mineirão. São Paulo e Botafogo se enfrentam também hoje às 7h30 da noite dentro do Morumbi. Vitória e Flamengo se enfrentam também hoje às 8 horas da noite no Barradão. Atlético Goianiense e Bahia se enfrenta hoje às 9h30 e Fluminense e Palmeiras também hoje às 9h30 da noite no Maracanã. Amanhã, o jogo para fechar aí a 19ª rodada entre Corinthians e Grêmio. Sobre esse jogo, é claro, quem devemos secar, qual é o jogo importante? Cruzeiro e Juventude. Se eu acho que pretende aí olhar para a parte de cima da tabela, esse jogo é importantíssimo. Um jogo importante para o Cruzeiro travar nos 29 pontos e não tomar uma distância muito grande do Vasco da Gama. Um jogo importante também para que o Juventude não ultrapasse o Vasco. O Juventude hoje tem 21 pontos, o Vasco tem 23 e caso o Juventude vença, esse jogo ultrapassará o Gigante da Colina dentro da tabela de classificação. Para mim, aí o empate seria o resultado ideal, porque o Cruzeiro deixa de conquistar uma vitória, deixa de conquistar 3 pontos jogando dentro de sua casa. São Paulo e Botafogo também, um resultado aí importante para o São Paulo, perder pontos. São Paulo hoje é o 5º colocado, está dentro da fase de pré-libertadores. São Paulo não pode mais pontuar caso o Vasco queira mirar coisas grandes assim no Campeonato Brasileiro. Atlético Goianiense e Bahia é um jogo assim que não tem tanta importância para o Vasco da Gama dentro da tabela de classificação. Fluminense e Palmeiras é um jogo mais para a gente secar o Fluminense aí lutando, né, para que eles caiam para a Série B do Campeonato Brasileiro. E Corinthians e Grêmio é um jogo aí que o Corinthians está no momento de ascensão grande, vai jogar dentro da Neoquímica Arena, então é um jogo que o Corinthians não pode vencer de jeito algum. O Corinthians hoje tem 18 pontos, se vencer vai a 21 e encosta no Vasco da Gama dentro da tabela de classificação. Então assim, esse jogo o Corinthians não pode vencer amanhã às 8 horas da noite. Então é para ficar ligado aí, ficar de olho, né, o Vascão na 11ª colocação, iniciou a última rodada, a 18ª rodada de Campeonato Brasileiro, né? Na 9ª acabou caindo com as vitórias de Atlético Mineiro e Bragantino, mas ainda segue ali no G12, né? Nos 12 primeiros colocados, times aí que
com esse momento estão garantindo a classificação para a Sul-Americana de 2025. Inclusive, olha que coisa interessante, né? Essa pontuação que o Vasco tem hoje, que são os 23 pontos, exatamente, foi exatamente a mesma pontuação que o Vasco da Gama teve até a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2017. Vocês lembram o que ocorreu em 2017 com o Vasco da Gama? Não, então fique tranquilo que eu te aviso. Em 2017, o Vasco com 23 pontos, na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, era o 9º colocado do Brasileirão e naquele ano conseguia garantir uma vaga para a pré-Libertadores de 2018. O Vasco chegou à pré-Libertadores, inclusive se classificou, né, para a fase de grupos da Libertadores daquele ano, com Cruzeiro, Racing e acho que a Laú, né, era a terceira equipe aí daquela fase de grupos. O Vasco acabou não se classificando, uma equipe de fato muito limitada, com Paulão, a época o Evander, que era um cria, ainda surgindo da base com muita desconfiança, Rildo era o nosso atacante, André Rios, o Vasco acabou não se destacando, é claro, naquela Libertadores, normal, né? Não tinha elenco para isso, mas é importante lembrar, para quem se apega a números, para quem se apega em estatísticas, exatamente no ano de 2017, o Vasco nessa rodada, 18ª, com 23 pontos, conseguia se classificar para a pré-Libertadores do ano seguinte. Será que esse ano a história vai se repetir? O Vasco aí terminando essa mesma rodada, com o mesmo número de pontos, perdão. Será que no ano que vem vai conseguir a classificação para a pré-Libertadores? Não sei, deixa aí a sua opinião nos comentários, mas algo muito interessante, né? E só para trazer tudo aqui a vocês, o Espião Estatístico trouxe aí esses dados, eu achei muito interessante. O Vasco em 2004 também estava com essa mesma pontuação, 23, porém é o 14º colocado. Em 2010 o Vasco tinha 26 pontos nessa rodada, né? E era 7º colocado à época. Em 2006 o Vasco tinha 26 pontos, também era o 9º colocado. Em 2007 o Vasco tinha 30 pontos, um ano antes de cair, era o 3º colocado do Campeonato Brasileiro. Em 2011 34 pontos exatamente nessa fase do campeonato e era o 4º colocado. Em 2012, quando o Vasco lutava lá pelo título do Brasileirão, tinha 35 pontos, era o 3º colocado do Campeonato Brasileiro, né? Até o momento aí o recorde de pontuação que o Vasco conseguiu até essa 18ª rodada dentro do Brasileirão. Show de bola, Vascão. Tá sonhando aí com a Libertadores? Você acha que esse ano a gente vai conseguir buscar aí uma vaguinha nessa competição internacional? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E é claro, né, muito desse momento hoje que o torcedor vascaíno vive, de acreditar, de sonhar, de pensar em coisas boas, passa por uma baita de uma reformulação que o Pedrinho vem fazendo dentro do Vasco da Gama. Uma reformulação que passa tanto por dentro quanto por fora das 4 linhas. E ontem tivemos aí postado pela própria Vasco TV uma imagem do vestiário do CT Moacir Barbosa. O elenco do Vasco ontem se reapresentou, né, após uma folga na segunda-feira, após enfrentar a equipe do Atlético Mineiro em Minas Gerais. O elenco do Vasco da Gama se reapresentou, focado agora completamente no jogo desse próximo domingo contra a equipe do Grêmio dentro da Arena Condá. O Vasco teve ontem, terça terá hoje, quarta, quinta, amanhã, sexta e sábado. São 5 dias aí cheios de treino para se preparar para a partida contra a equipe do Grêmio dentro de Santa Catarina. E ontem, inclusive, no CT Moacir Barbosa, uma cena me chamou muito a atenção. Não foi o Paier, não foi o Coutinho entrando em campo, é claro, que isso chama muito a atenção do torcedor vascaíno, mas foi uma cena dentro do vestiário do CT, ou dentro da academia do CT, melhor dizendo, onde está Coutinho, Alex Teixeira e Felipe, falando dentro do CT Moacir Barbosa. A gente, é claro, não sabe especificamente sobre qual era o assunto tratado ali naquele momento, mas assim, é muito legal ver uma cena como essas, porque nitidamente o Felipe ali estava conversando, mas talvez estivesse ali passando uma instrução, porque assim, tá o Felipe numa posição de frente e o Alex Teixeira e o Coutinho também ao lado, só que olhando para frente. Dá a entender que os dois eles estão observando um quadro e dá a entender principalmente que o Felipe está instruindo os dois a alguma coisa. Tá assim, passando dicas, passando instruções realmente aos dois crias das categorias de base dentro do CT Moacir Barbosa. Isso é muito importante. É muito importante pela figura que é o Coutinho, pela representatividade que tem o Coutinho, pela representatividade que tem o Alex Teixeira e pela representatividade que tem o Felipe. Essa foto ela já pesa muito. É uma foto pesada para a história do Clube de Regatas Vasco da Gama, ver 3 crias assim, perto um do outro, sendo que um desses crias, que é o Felipe, é o maior vencedor, o maior conquistador de títulos da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. E acima de tudo, a gente vê também nessa imagem a influência hoje que o Felipe está tendo para esse grupo. A gente está vendo nessa imagem como hoje o trabalho do Rafael Paiva passa muito por um trabalho também do Felipe dentro do vestiário.
Felipe hoje, que é o diretor técnico do Vasco da Gama, e o trabalho do diretor técnico é exatamente isso. É trocar uma ideia, é passar dicas, é conversar, é trocar com os atletas, ter essa proximidade maior, essa relação pessoal com os jogadores. Esse é um trabalho do diretor técnico e, pelo visto, pela essa imagem apresentada pela Vasco TV, Felipe vem desempenhando aí com certa excelência. E fica essa dúvida, qual será que era o assunto que o Felipe vinha trocando com Alex Teixeira e Coutinho dentro da academia do CT Moacir Barbosa? O que será que talvez tinha naquele quadro ali, que o Felipe devia estar na frente dele, passando algumas informações para os atletas? Será que no próximo jogo teremos Teixeira e Coutinho juntos, lado a lado, na equipe titular? Porque no último domingo, é importante lembrar, os dois entraram juntos praticamente na segunda etapa da partida, com o Teixeira caindo pelo lado esquerdo e o Coutinho caindo pelo meio. Será que domingo contra o Grêmio veremos isso dentro das quatro linhas? Não sei. O certo é, são dois jogadores aí nitidamente com muita moral e que vêm sendo auxiliados pelo diretor técnico Felipe. Tá empolgado? Gostou aí da imagem? Deixe a sua opinião nos comentários. É claro, esse trabalho do Felipe passa muito, né, por essa reformulação que o Pedrinho vem fazendo dentro do Vasco da Gama. Uma reformulação geral, né? O Vasco iniciou o ano sem, inclusive, um diretor técnico. O Vasco teve como seu último diretor técnico Abel Braga, que acabou saindo no final do ano passado, após a saída do Paulo Brax. Ele mesmo pediu para sair, mas já era um planejamento do Vasco da Gama não permanecer com o diretor técnico Abelão, o Abel Braga, que não marcou presença aí no Vasco da Gama na última temporada, não foi uma peça importante, veio, né, com o trabalho do Maurício Barbieri, mas acabou não conseguindo desenvolver absolutamente nada no nosso Cruz Maltino na última temporada, a temporada de 2023. Então, com o Pedrinho veio o Felipe, e assim como o Felipe, também outras mudanças aconteceram. A gente chegou a comentar com vocês lá na introdução do vídeo. Tivemos a saída do Lúcio Barbosa por uma vontade própria, a saída da Cátia dos Santos, que era, né, à época, né, a diretora financeira, também saindo por uma vontade própria. O Vasco não tinha um diretor comercial, e a gente vai entrar nesse assunto já já. O Vasco da Gama também perdeu durante esse período o diretor executivo Pedro Martins, por uma vontade própria também do Pedro. Então, assim, de um modo geral, uma barca gigantesca ocorreu. Muitas saídas ocorreram. E só para uso de informação aqui a todos vocês, ontem o Pedro Martins ele foi anunciado no Botafogo. Olha que loucura, né? Como é a dança das cadeiras do futebol, um nome que não era, assim, bom até certo ponto para o torcedor do Vasco da Gama. Ontem foi anunciado no Botafogo como novo diretor técnico do Alvinegro, que vai assumir aí na próxima segunda-feira, dia 29 de julho, o cargo de diretor executivo, diretor de futebol do Alvinegro Carioca. Então, assim, o Vasco passando por mudanças, e essas mudanças que não servem para o Vasco servem para lá. Mas, enfim, é importante a gente falar com vocês sobre o que o Pedrinho vem fazendo hoje. E após ter uma saída de um diretor, de um CEO, né, diretor-geral, que foi o Lúcio Barbosa, e a chegada do Carlos Amodeu. Ter a saída do diretor financeiro, que era a Cátia dos Santos, e a chegada do Rafael Viana. Essa mudança também no cargo de diretor financeiro. Ter a saída lá no ano passado do Caetano Marcelino como diretor comercial, e ontem ter sido confirmada a chegada do Rafael, né, só para confirmar o nome aqui dele, do Renato Lasman, perdão, como esse diretor comercial. Termos também, né, outras mudanças acontecendo. E ontem mais uma, além do diretor executivo, né, a saída do Pedro Martins e a chegada aí do Marcelo Santana, ontem mais uma também foi confirmado, que vai ser a saída da Gisele Cabreira, perdão. Gisele Cabreira, para quem não sabia, era a diretora jurídica do Vasco da Gama. Inclusive aqui, ó, abrindo um grande parêntese, uma baita de uma diretora jurídica, muito competente. Que a gente não pode reclamar do Vasco da Gama durante esse processo de SAF, né, de 777 Partners, foi o departamento jurídico do Vasco, que era um departamento jurídico muito forte pelo lado do futebol, vencer as ações, tinha aí realmente todas as leis do futebol brasileiro em suas mãos. Algo que a gente não via há muito tempo, essa competência no departamento jurídico do Vasco voltou a acontecer no período de SAF, mas ela não vai permanecer. Então é a quinta mudança na diretoria do Vasco da Gama com relação a cargos importantes dentro da SAF. Informações é que ela não vai ser a diretora jurídica do Vasco da Gama por opção própria. A profissional aí vai ter um filho, ou já teve um filho recém-nascido, e ela pediu aí para sair do Vasco da Gama para dedicar mais tempo para o seu filho. Inclusive já teve, tá? O bebê já nasceu. Então vai ser feito um processo de transição nesses próximos dias, em conjunto com o novo diretor jurídico a partir do dia 1º de setembro. Então Gisele Cabreira, de fato, saindo do Vasco, e o Pedrinho agora ter que voltar ao mercado para contratar um novo diretor jurídico. Certo é, muitas mudanças acontecendo. Algumas por conta própria, outras por um desejo aí do próprio Pedrinho. O certo é, o Vasco passando por uma grande reformulação em vários aspectos. Ontem, a gente chegou até a confirmar a vocês uma mudança no departamento de análise, né? O Vasco que contratou o Matheus Ferreira, um profissional aí que trabalhou
na análise de dados do Botafogo, não do clube em si, mas sobre o Botafogo. Ele tinha uma página aí nas redes sociais muito engajada, muito forte, onde ele analisava aí peça a peça, analisava de um modo geral também jogadores, possíveis contratações. O jogo do Botafogo chamou muito a atenção do Vasco da Gama, e o Vasco foi lá e pincelou Matheus Ferreira para reforçar o departamento de análise de dados do Vasco da Gama. Inclusive o próprio Matheus, ele se manifestou nas redes ontem dizendo assim, ó: pessoal, muita gente me perguntou sobre e acho bom detalhar melhor. Hoje eu trabalho na base do Vasco fazendo análise de dados, algo que pratiquei bastante por aqui nas redes. Chego com humildade, buscando meu espaço e me desenvolver para mais desafios que chegarão. Então, assim, está de fato confirmado. O Vasco contratou um analista, algo tão pedido pelo torcedor vascaíno. O Pedrinho está realmente evidenciando que está olhando, está observando. E essas mudanças, só para complementar aqui o meu grande assunto final, passa e evidencia também mais do que nunca a mudança geral que irá acontecer. É o Pedrinho preparando um terreno, para algo maior que vai acontecer nesses próximos dias, nesse período recente, que é uma mudança envolvendo, é claro, uma nova SAF no Vasco da Gama. Não uma nova SAF com relação a um novo Vasco, mas um novo dono, à venda. Porque hoje o Vasco da Gama conversa com a ICAP e, inclusive, tem próximos passos muito já bem definidos, muito bem já desenhados entre a ICAP e Vasco da Gama para buscar um novo investidor. A ICAP que adquiriu, né, tem hoje em mãos todas as ações que eram da 777 Partners, e uma dessas ações se referia ao Vasco da Gama. Então hoje quem controla as ações, que são no caso 30% do Vasco da Gama SAF, é a ICAP. A ICAP ela já gastou muito com o grupo norte-americano, quer recuperar o seu dinheiro, então não tem pretensão alguma de investir no futebol. Quer apenas recuperar o dinheiro que o grupo norte-americano pegou emprestado com eles há algum período recente. Então, o objetivo da ICAP é vender as ações, até porque o objetivo, caso viesse a ser de investir, teria gastos, e a ICAP não quer ter gastos, então isso é mais um motivador para que a venda venha a ser agilizada, aconteça. Não à toa, nesses últimos dias, tivemos aí a suspensão, né, da ação que tinha e dava, no caso, uma liminar ao Vasco da Gama para que a associação tomasse o controle da SAF da Gama, da SAF do Vasco da Gama, o controle aí do futebol Cruz Maltino, e isso inclusive foi um pedido da própria ICAP, para que o Vasco da Gama consiga aí junto, no caso com a empresa norte-americana, costurar os próximos passos. Então hoje realmente o Vasco da Gama trabalha ao lado da empresa norte-americana para vender as ações. A arbitragem na FGV que estava em curso aí, né, já estava se desenvolvendo aí essa arbitragem, não deve acontecer, porque hoje o objetivo da ICAP é encontrar com o Vasco da Gama um novo investidor, um comum acordo, sentar na mesa de uma forma cordial e fechar aí quem será o novo dono do Vasco da Gama. Então, nesses 90 dias aí que virão pela frente, onde a liminar ficará suspensa, Vasco da Gama e a ICAP vão trabalhar juntos na busca por um novo comprador para a SAF. Vai ser um período aí para negociações com investidores e reunião entre todas as partes. Informações aqui dadas pelo GE na noite de ontem, aliás, na tarde de ontem, é que a ideia é resolver a venda do Vasco nesse período. Ainda não há negociações em andamento, mas há alguns investidores sim interessados na SAF Cruz Maltino. E a tendência é que as conversas se estendam e que ao fim dos 3 meses o negócio esteja pelo menos encaminhado. Então, assim, há uma expectativa muito grande que no final de 3 meses o Vasco já tenha praticamente definido quem será o novo dono da Vasco da Gama SAF. E a gente espera que, é claro, diferente do que aconteceu durante esse período recente com o grupo norte-americano, a tal da 777 Partners, a Vasco da Gama possa trilhar um caminho bom, um caminho correto, um caminho sem preocupação, um caminho que recoloque de fato o nosso Vasco da Gama, o nosso clube, o nosso gigante da colina, o nosso grande amor, em um lugar que nunca deveria ter saído. Show, Vascão? A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo, né, desta quarta-feira. Já já estaremos aí de volta com o nosso Fala Gigante. Teremos também o Boa Noite Gigante. Uma quarta-feira aí que promete muito para todos vocês. Se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.